Abra comigo em Atos capítulo 1, versículo 11. Nós vamos continuar o nosso estudo sobre a segunda vinda de Cristo. Já fizemos a introdução há 3 domingos atrás. E hoje nós vamos continuar de onde nós paramos. Nós vamos ver o princípio das dores. E, se der tempo, nós vamos entrar também no segundo período profético que segue o princípio das dores. Então, hoje, na verdade, o tema é os 3 períodos de tempo proféticos. Mas nós vamos, lá do início, fazer só uma rápida revisão. Atos 1:11. Quem achou, diga amém. E eles lhes disseram, os anjos que estavam lá quando Jesus foi levado para o céu: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto, ou seja, foi levantado, foi levado ao céu, virá do modo como vistes subir. Diga, virá. Diga, Jesus virá do mesmo modo como ele subiu. Então a subida de Jesus foi visível, foi gloriosa, foi real. Então a segunda vinda de Jesus vai ser visível, gloriosa e real. Do mesmo modo que Jesus subiu, ele voltará. Por que nós devemos estudar, entender, pesquisar, orar enquanto estudamos sobre a segunda vinda? Primeiro eu falei, é uma realidade. Isso tem que se tornar para nós uma certeza. Não pode ser apenas uma esperança vaga. Quem sabe um dia Jesus vai voltar, mas eu não tenho muita certeza, porque isso não se fala tanto hoje. Não, é uma realidade gloriosa. Segundo motivo que eu falei, por que devemos estudar, queridos, a segunda vinda do Senhor? Porque nós devemos ter certeza da vitória. Não devemos ter medo do futuro. Eu vejo muitas pessoas com medo do futuro, com medo especificamente do final dos tempos. Essas pessoas, elas foram ensinadas talvez de uma maneira errada. Eu fui ensinado de uma maneira errada, não é? E eu fui ensinado que o mundo vai se acabar e que é muita catástrofe, é muita dor, é muita desgraça, é muita miséria, não é? E que vai ser o pior período da história e que então eu quero fugir daqui o mais rápido possível. Eu não quero estar aqui quando Jesus voltar. E este é um ensino errado. Porque a vinda de Jesus será uma vinda gloriosa e será o período, sim, de grandes trevas sobre a terra, mas será também um período de grande avivamento. Um período de grande derramado Espírito Santo. A igreja vai experimentar, como diz em Joel 2:28, o último e grande derramado Espírito e a grande colheita de almas. Nós estamos para entrar no período mais empolgante da história, porque bilhões ainda esperam a mensagem da salvação, e nós somos a igreja dos últimos dias, e nós viveremos o maior avivamento de todas as épocas, e a grande colheita de almas, amém? Então não tem por que ter medo do futuro, nós precisamos ter certeza da vitória, queridos. Não temos que ter um sentimento escapista, não, eu quero ir para o céu, eu quero ir embora, não. Esse sentimento não é um sentimento correto. A igreja de Atos dos Apóstolos, os apóstolos, os pais da igreja, que chamamos de pais apostólicos, que foram os que sucederam os apóstolos, eles não tinham esse pensamento. Eles não tinham esse medo. Terceira coisa que eu falei, porque devemos estudar a segunda vinda do Senhor, é porque a gente deve estar pronto. Prontidão. Muitas pessoas vão se ofender na segunda vinda do Senhor. Crentes, eu não estou falando apenas de incrédulos, mas crentes vão se ofender. Por quê? Porque não vão estar prontos.
Porque não estudaram, porque não conheceram, porque talvez a imagem que tem de Jesus, que tem de Deus é uma, e Deus vai se revelar de uma forma muito forte nos últimos dias. Jesus não vai vir mais como um bebê, vai vir como um cavaleiro, como um guerreiro, destruindo com o sopro da sua boca os seus inimigos. Essa imagem não é uma imagem muito comum de Jesus, Jesus como guerreiro. Então nós precisamos estudar, estarmos prontos, porque muitos se ofenderão, muitos se decepcionarão, muitos crentes, a Bíblia diz que serão enganados. Nós vamos ver aqui que um dos sinais é a apostasia. Então muita gente vai seguir o anticristo, serão enganados pelo anticristo, porque será um tempo de paz, de segurança, de prosperidade. E muitos, por não terem conhecimento, abandonarão a sua fé e seguirão o ensino, a doutrina do anticristo. Então nós precisamos estar prontos. E eu vejo essa urgência, não é? E Deus está levantando muita gente para falar sobre a segunda vinda. Então eu creio que o Espírito de Deus está se movendo na face da terra para preparar a igreja estará pronta para a volta do Senhor. Amém? Quarto motivo, nós precisamos entender os sinais dos tempos. Queridos, nós não sabemos o dia e a hora, não sabemos. Ninguém pode dizer, vai ser dia tal, mês tal, do ano tal, tal hora, tantos minutos e tantos segundos. Ninguém. Mas nós podemos estudar os sinais dos tempos. Nós podemos entender a época. Nós podemos entender a geração da volta de Jesus. Acontecerão sinais. Jesus deixou isso claro. E sinais são dados para indicar uma direção, um caminho. Então não é justificativa. Eu também pensava assim. Então eu estou aqui falando de coisas que eu estou também demolindo, conceitos errados, eu estou colocando por terra coisas que eu aprendi de forma errada. Ninguém sabe o dia e a hora, então não tem para que estudar a volta de Jesus, não tem para que saber de detalhes, porque ele vai voltar mesmo. Então, mas esse é um pensamento errado. Eu falei aqui quando eu preguei há 3 domingos atrás, o noivo emitia sinais. Quando ele estava para voltar, o noivo mandava mensageiros na sua frente, mandando avisar a noiva, prepare-se, eu estou chegando, eu estou chegando. Então nós devemos entender os sinais dos tempos. Então isso aqui é um rápido resumo do que eu falei naquele domingo. Agora vamos então entrar nos 3 períodos de tempo proféticos. Então, para que a vinda de Jesus aconteça, 3 períodos vão ocorrer. Então vamos lá, pode passar. A Bíblia descreve 3 períodos de tempo distintos. Eles são 3 períodos bem definidos no fim dos tempos. Eles são comparados, esses 3 períodos são comparados com as dores de parto que uma mulher sofre antes do nascimento do seu bebê. Então, vamos imaginar aqui uma mulher grávida, e ela está se aproximando de ter o bebê, e então ela começa a sentir dores. Nós chamamos isso então de princípio das dores, o início das dores. Depois essas dores elas vão crescendo, as contrações, vão diminuindo o espaço de tempo entre uma contração e outra, e as contrações vão ficando mais longas, então as dores são crescentes. Depois, então, finalmente chega fortes dores, e o bebê nasce. É assim, mulheres que já tiveram bebê. Quem aqui já teve bebê normal? Levanta a mão, normal. Eu descrevi mais ou menos como é o processo? Ok. Então, Jesus usa esta mesma linguagem para a sua volta. A volta dele e o tempo que vai ser levado até a volta dele
vai ser como uma mulher que está prestes a dar à luz e que começa a sentir dores, mas são dores ainda muito leves em comparação àquela quando o bebê está para sair mesmo. Diz que a última hora, antes do bebê sair, os 60 minutos finais é para, né? É ou não é, mulheres que tiveram aqui bebê? É para, né? Como diz a dona Irene, a nossa irmã Cléo, para torar mesmo. Então são princípios. O primeiro período é princípio de dores, ok? Então é uma comparação, é uma figura profética do trauma sofrida, tá errado, sofrido, pode corrigir aí por favor, por todas as pessoas na terra antes do nascimento do reino milenar. Então vamos imaginar que a volta de Jesus e o estabelecimento do reino milenar, do milênio, é o nascimento da criança. Para essa criança nascer, tem que acontecer um processo chamado trabalho de parto. E o trabalho de parto é dividido em várias fases. Ok? Tá claro, gente? Estes períodos podem ser encontrados com clareza. E eu queria passar uma tarefa para você. Eu acho que eu passei essa tarefa, não sei se você fez a tarefa de casa, mas eu quero que você leia Mateus 24. E o que eu estou achando interessante, gente, é que Deus me direcionou para falar sobre o sermão profético, que é Mateus 24. E Deus direcionou a pastora Cristiane para ela falar sobre o sermão do monte, Mateus 5. Jesus, ele só pregou 2 grandes sermões, Mateus 5, 6 e 7, sermão do monte, e Mateus 24 e 25, sermão profético. E nós estamos então aqui nos domingos, pelo menos nesses últimos domingos, né? A pastora Cristiane já pregou 2 domingos sobre o sermão do monte, e eu agora estou também no segundo domingo pregando sobre o sermão profético. Então eu quero que você em casa leia Mateus 24 e 25, mas leia assim com gosto mesmo, tá? Com tempo e meditando naquilo que o Senhor está falando, porque lá está descrito as dores de parto, princípio de dores, crescentes dores e fortes dores. Jesus, ele descreve passo a passo, quando as dores começam, quando as dores aumentam e quando as dores culminam. E então a criança nasce. Então nós temos em Mateus 24, como ele é muito longo, a gente só vai ler alguns versículos ao longo dessa palavra. Mas eu quero que você leia em casa, porque nós não vamos ter tempo agora, infelizmente. Mas nós vamos comparar, abra comigo em 1 Tessalonicenses. E eu peço que você manuseie a Bíblia, anote. Eu te desafio a você anotar, trazer talvez uma agenda. Eu ia dizer uma caderneta, mas ninguém usa mais caderneta. Caderneta era do tempo de bodega. Você ia para a bodega com uma caderneta, anotar. 5 pães, 2 cocadas. Traga uma agenda. Se você tem celular, teu celular tem bloco de notas, certo? Então você pode anotar no seu bloco de notas, no seu celular. Mas eu peço, queridos, eu peço que você realmente seja um bom crente bereano. O que é isso? Os crentes de Bereia ouviam Paulo pregando, e olha que eu não chego nem no rastro de Paulo. Mas eles ouviam Paulo pregando, e eles ouviam e iam para casa conferir na Bíblia. Peraí, vamos ver se o que Paulo está dizendo é verdade. Então imagina comigo, eu te dou essa liberdade, e mais ainda o Espírito de Deus te dá essa liberdade de você anotar e conferir. Por quê? Porque algumas coisas que eu vou dizer aqui vão contradizer algumas coisas que a gente aprendeu. A gente precisa ser mais profundo na palavra. E então, eu quero que você tenha essa liberdade. Eu dei a liberdade de você fazer perguntas. Já teve gente que me mandou perguntas. Parabéns.
né? Você que me enviou perguntas por WhatsApp ou pelo Facebook, e eu tentei responder. Então, isso mostra o quê? Isso mostra fome, sede de aprender, interesse pela palavra de Deus. Nós queremos que isso cresça em nosso coração. Amém? Então vamos para 1 Tessalonicenses 5, 2 e 3. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Então aqui nós temos o elemento surpresa. Nós temos a necessidade de vigilância, de prontidão. Quando andarem dizendo, olha o que Paulo diz, vão dizer aí, paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Agora olha o que Paulo diz, como vêm as dores de parto. Então não é uma invenção nossa falar de dores de parto relacionado à vinda de Jesus. Como vêm as dores de parto, há que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Aqui Paulo está falando de pessoas que não estarão prontas, que não estarão vigilantes, serão enganadas por um falso discurso. Paz e segurança na terra. Nós não estamos vivendo essa época agora, concordam? Nós temos paz e segurança na terra? Não, então ainda não chegou lá, mas vai chegar. Eu creio que o que Paulo está dizendo vai acontecer. Vai ser apregoado nos meios de comunicação, na mídia, em redes sociais. As pessoas saberão essa notícia, paz e segurança. E as pessoas então serão enganadas, e a Bíblia diz que por não estarem vigilantes, por não terem aprendido da forma certa, por não terem sido ensinadas, essas pessoas serão arrastadas. Repentina destruição vai acontecer, porque o Senhor voltará e então muitos serão pegos de surpresa, porque não estavam apercebidos. Agora vamos para o Velho Testamento, Daniel. Para você que não sabe, Daniel, ele é o Apocalipse do Antigo Testamento. Então tem alguns capítulos em Daniel que falam sobre os últimos dias, falam sobre os últimos tempos. Então Daniel é como se fosse João do Antigo Testamento. Claro que não é o livro todo, mas existem passagens extensas em Daniel sobre a volta do Senhor, sobre os últimos dias. 9:27. Ele, aqui é o anticristo, tá? O anticristo fará firme aliança com muitos por uma semana. Aqui é uma linguagem simbólica. Semana simboliza 7 anos. Uma semana tem quantos dias? 7 dias. Então na linguagem de Daniel, uma semana corresponde a 7 anos. 7 dias, 7 anos. Na metade da semana, 7 dividido por 2, 3,5. Então na metade da semana, em anos, 3 anos e meio. Na metade da semana, o anticristo fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Eu vou explicar mais a seguir sobre isso, tá? Mas o que eu estou querendo mostrar aqui são os períodos definidos. A Bíblia traz períodos definidos. Então na metade da semana, o sacrifício em Jerusalém, no templo que será reerguido em Jerusalém, esses sacrifícios eles vão parar. O anticristo vai mandar parar. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Bom, eu não vou agora aprofundar nisso, mas o que eu estou aqui mostrando para os irmãos é que existe períodos de tempo determinado. Como dores de parto é dividido em fases, então os últimos anos da história humana também será definido por períodos. E esses períodos nós chamamos de tempo proféticos. Tempo proféticos. Ok. Depois a gente aprofunda nisso, tá, irmãos? Agora o que eu estou querendo mostrar é que a Bíblia ela determina tempos. Aqui está dizendo uma semana, que é 7 anos, e está dizendo que na metade dessa semana
vai acontecer um fato e dividirá a semana em duas partes. Isso aqui é que, digamos, agora o que importa realmente para nós. Agora vamos a seguir para a gente ver aqui a questão de Daniel, tá? O anjo Gabriel descreve ao profeta Daniel os últimos 7 anos da história natural. A gente não sabe, por exemplo, hoje nós não estamos nesses 7 anos. Porém, quando eles começarem, é definido. A história mundial, o final dela vai durar 7 anos. Então o anjo Gabriel fala desses últimos 7 anos que vão preceder o reinado do Messias. Jesus, ele voltará para estabelecer o seu reinado sobre a terra a partir de Jerusalém. Vamos então agora em Daniel 9, a partir de 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Então, o anjo Gabriel diz: Daniel, 70 semanas é o tempo determinado pelo Senhor para que toda a história tenha um desfecho. Como que essas 70 semanas vão acontecer? 25. Sabe e entende. Agora ele vai explicar o início das 70 semanas. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar, Jerusalém, até ao ungido. Ungido aqui é a palavra Messias, Machia em hebraico, que é o título dado a Jesus. Você sabe que o nome Jesus é nome, mas Cristo não é nome. Cristo é título. E Cristo em grego é ungido. Então vem do hebraico. Ungido em hebraico é Messias. Quando nós dizemos Jesus Cristo, nós estamos dizendo Jesus o ungido. Jesus em hebraico, o Messias. Yeshua HaMashiach. Então, Jesus o ungido. Aqui nós temos então, as 70 semanas começam na saída, na ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. 7 mais 62. Gente, vamos lá? 69. 7 mais 62, 69. Então nós temos 69 semanas, desde que houve a ordem para restaurar Jerusalém até o Messias. Continuando. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido. Olha detalhes aqui da morte de Jesus. Daniel escreveu isso aqui, queridos, em torno de 500 anos antes de Cristo. E Daniel está dizendo, 62 semanas para a morte do ungido. O ungido será morto e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Então Daniel estabelece claramente as 69 semanas, 7 mais 62, 69. E quando você faz as contas, da ordem de Artaxerxes para Neemias ir para Jerusalém, reedificar os muros, até a morte de Jesus no Calvário, 69 semanas de anos. Se você multiplicar 69 vezes 69 semanas de anos, vezes 360
dias. Por quê? Porque o calendário judaico não é 365, é 360. Se você multiplicar 69 vezes 360, vai dar exatamente a quantidade de dias ou a quantidade de anos entre a saída de Neemias para reedificar Jerusalém e a morte de Jesus na cruz. Então a Bíblia, ela é muito precisa. Quantas semanas da saída de Messias? Semanas de anos, tá? Quantas semanas de anos da saída de Neemias à morte de Jesus na cruz? 69. E aí você pergunta, e a última semana? Não são 70? E a última semana? Então a última semana, a 70ª semana de Daniel, ela não se cumpriu naqueles dias. Nós temos então um parêntese aberto por Deus, e a 70ª semana, ela é colocada para o final dos tempos. Então, 69 semanas já se cumpriram. Nós estamos agora aguardando a 70ª semana de Daniel se cumprir. Algumas coisas aqui aconteceram, mas são figura do que aconteceria. Por exemplo, a cidade de Jerusalém foi invadida pelo imperador Tito e foi destruída. O templo foi destruído, os judeus foram dispersos. Então aconteceu em uma certa medida, mas estava apontando para algo que ainda vai acontecer. Então, o período dos últimos 7 anos, antes da volta de Jesus, geralmente é chamado da semana profética de Daniel, a 70ª semana. Pode passar. Comparando Mateus 24 com 1 Tessalonicenses 5, 2 e 3, nós já lemos. Nós podemos então observar 3 períodos de tempo proféticos distintos relacionados com os últimos 7 anos desta era. Primeiro período de tempo, princípio das dores. Vamos para Mateus 24, verso 8. Aqui nós temos o sermão profético. Mateus 24, 8. Jesus pregando para os seus discípulos, falando sobre o tempo da sua vinda, da sua segunda vinda. Então Jesus diz assim, verso 8. Todo mundo achou? Vamos ler comigo, todo mundo junto? Porém, tudo isto é o princípio das dores. Vamos lá de novo? Porém, tudo isto é o princípio das dores. Jesus está então aqui marcando o primeiro período de tempo, que nós vamos agora aprofundar mais nele. Princípio das dores. Lembrando da mulher que está para dar à luz, são as primeiras dores, são as primeiras contrações. E eu fui, pesquisar, porque eu não sou mulher, então eu não sei como é trabalho de parto. Cristiane, nossos dois filhos nasceram por cesariana. Então Cristiane não entrou em trabalho de parto propriamente, não estourou bolsa, então a gente nós não sabemos, como é que é esse processo. Então o pai Google, nessa hora a gente pesquisa lá, trabalho de parto, quanto dura, como é. E aí então eu fui pesquisar, e uma mulher em trabalho de parto, ela pode levar até 12 horas, desde o início das primeiras dores, até o bebê nascer. Pode ser um intervalo de 12 a 14 horas, para mulheres que já tiveram filhos, segundo filho, terceiro filho. Para aquelas que estão para dar à luz pela primeira vez, o trabalho de parto pode, do início das dores até o final, pode durar 36 horas. Mas vamos pegar a mulher que já teve filhos, tá? Então, começa as dorezinhas. Começa o princípio das dores, até a criança nascer. Pelo menos 12 horas se passarão. Nós vamos agora então analisar o primeiro período de tempo, tá? Vamos ver aqui, só rapidamente, o segundo período de tempo, pode passar.
O segundo período de tempo são crescentes dores. Nós já lemos 1 Tessalonicenses 5, 2 e 3 e já lemos Daniel 9, 27. Esse segundo período de tempo, as dores já estão aumentando, mas ainda não são dores fortíssimas. Mas nesse período vai haver paz, como nós lemos Paulo dizendo. Queridos, eu não quero que você se detenha a termos técnicos, tá? Mas o que eu quero é que a gente aplique isso de maneira devocional. Eu não quero que você seja expert em escatologia. Eu não quero que você saiba tudo que o anticristo vai fazer, com detalhes e tal. Porque talvez isso para o teu dia a dia não vai fazer diferença. Mas o meu desejo, e eu tenho pedido isso a Deus, é que através dessa palavra você tenha discernimento para conduzir a tua vida daqui por diante. Que você não viva de qualquer jeito. Que você não viva uma vida acomodada, passiva. Que você não seja pego de surpresa. Que o anticristo não te engane. Então, o primeiro período de tempo vai ser princípio de dores. Vão acontecer muitas coisas e já estão acontecendo. Deixa eu te dizer, olha para mim, nós já estamos no período do princípio das dores. Já estamos. Isso é fato. Quando é que ele vai terminar? Eu não sei. Mas entrará a história no segundo período e será marcado por falsa paz. Fica ligado nos telejornais. Fica ligado, querido, nas notícias. Quando você ouvir falar de paz na terra, suba as antenas. Não fique pensando que é Jesus, é resposta de oração, porque a gente está orando por paz. A gente não ora por paz na nossa cidade? Sim ou não? Quem ora por paz em Garanhuns? Então muitas pessoas vão dizer o quê? Deus está respondendo às nossas orações, paz. Mas não é a paz de Deus. É uma falsa paz, que durará metade de uma semana. Fizemos as contas aqui, metade de uma semana de anos é 3 anos e meio. Terceiro período, nós chamamos de fortes dores de parto. Mateus 24, 21. Você está com Mateus aberto? Então vamos lá. Mateus 24, 21. Fortes dores. Agora é aquelas dores mesmo para expulsar o bebê. Porque nesse tempo Jesus está dizendo, haverá grande, diga grande. Diga de novo, grande. Querido, não é pequena tribulação. Não se compara com o que estamos vendo hoje. Você acha que hoje já tem tribulação na terra? Quem acha que já tem? Eu acho. Fome, vamos ver os sinais, né? Fome, guerras, pestes, doença que a gente nunca ouviu falar na vida. Eu nunca ouvi falar de chikungunya na vida. Apareceu uma doença, deu a zika. Doenças novas, pestes, epidemias, H1N1. A gente não sabia que porco transmitia gripe. Na minha época não. Galinha transmitir gripe para humano, eu não sabia disso. Pode ser que eu era ignorante, tá? Mas são pestes, epidemias globais. E aqui então nós temos princípio de dores. Dores aumentando, mas nada se comparará com o terceiro período. Jesus disse, haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo não teve. Até agora não tem havido e não haverá jamais. Não se repetirá mais na história um período de grande tribulação como o que acontecerá. Não houve e não haverá. Será um período de grande tribulação. São então as crescentes se transformando em fortes dores de parto. Vamos dar uma olhada aqui na linha do tempo, para você graficamente se situar. Então, nós temos Israel se tornando nação. Em Mateus 24, 32, diz, quando a figueira começar a brotar, quando a figueira começar a dar os seus ramos, presta atenção,
E Israel se tornou nação em um dia. Em maio de 1948, daqui a pouco eu vou dizer a data, Israel se torna nação. Esse é um sinal. Em junho de 1967, Jerusalém é tomada de volta e colocada sobre o governo judeu, sobre o domínio judeu. Outro sinal importante, porque 2000 anos de história, Israel não existia, o hebraico não era falado, Jerusalém não era mais a capital do povo judeu, os judeus estavam espalhados nas nações, e então, em 48, Israel nasce como nação. Judeus começam a voltar de todas as partes do mundo. No Êxodo, foram 3 milhões de judeus que saíram do Egito para Canaã. Mas sabe quantos judeus voltaram para Israel nos primeiros anos? 5 milhões de judeus voltaram para Israel. Foi maior do que o Êxodo do Egito. Então nós temos ali um marco legal, que é Israel se tornando nação. Então nós acreditamos que a partir dali, e aí há dúvida se foi Israel se tornando nação ou Jerusalém se tornando capital. Pode ser um desses dois momentos. Começa então o princípio das dores. E nós estamos então nesse período. Ok? Nós estamos no período de princípio das dores. Se você fizer as contas, de 1948 a 2017, quantos anos nós temos? 69. 69. Se você fizer as contas de 1967 a 2017, nós temos quantos anos? 50. Não. 50 é? 50. 50 anos. 67 a 2017. Então, é recente. É a nossa geração que está experimentando o princípio das dores. Essa é uma linha do tempo pré-milenista, pós-tribulacionista. Tá? Eu sei que muitos aqui, pastor, tanto faz, se é pré, se é pós. Mas alguns aqui já estudaram, certo? E sabem que existem outras linhas do tempo. Existe, por exemplo, o pré-tribulacionismo, que foi o que acreditei praticamente durante toda a minha vida. Mas estudando as Escrituras, de muitos anos para cá, eu comecei a descobrir que muita coisa do pré-tribulacionismo não batia com a Bíblia. Então, hoje nós estamos seguindo essa linha, tá? Olha para mim. Pastor, e se o senhor estiver errado? Se não for pós-tribulacionismo, se Jesus não voltar depois da tribulação. Se Jesus não voltar depois da tribulação, eu lucrei. Por quê? Porque eu não vou passar pela tribulação. Eu estava errado e eu vou estar com Jesus no céu. Aleluia! Não me importo de estar enganado. E Jesus dizer: ô Marcos, rapaz, tu te preparaste para passar pela tribulação, mas você não ia passar, querido. Digo: ô Jesus, que bom estar aqui contigo. Agora pior será. E muitos vão se ofender e se escandalizar, porque se prepararam para subir antes da tribulação. E a tribulação, segundo essa linha aqui, vai acontecer. A grande tribulação vai acontecer. Os crentes vão estar na terra. Jesus não voltou. A Bíblia é mentirosa. Jesus falhou. Vou ficar do lado do anticristo. É a minha única esperança. E aí Jesus volta no final. E aí você não vai mais estar com Ele. Então, eu sigo a linha pós-tribulacional. Eu estou me preparando para enfrentar a grande tribulação. Eu estou me preparando para ser martirizado na grande tribulação. Eu estou me preparando. Eu estou me preparando para que, se for necessário, eu dê a minha vida por Cristo. E no final, quando Ele voltar, eu receberei meu corpo glorificado. Agora, eu não posso, queridos, isso é uma coisa minha, tá? E eu quero que você ore, que você considere. O que eu não posso é: vou antes da hora. Jesus vai voltar. E aí eu ser pego de surpresa, despreparado,
passar a grande tribulação e vai ser uma tragédia, vai ser uma catástrofe. Então nós temos aqui a linha do tempo. É porque esse data show não está muito legal, a gente vai trocar a lâmpada dele, mas aqui está mais claro. Nós temos o princípio das dores e então aqui começa os 3 anos e meio de crescentes dores de parto. Quando? Quando o anticristo aparecer e firmar aliança com Israel e com as nações árabes. Ele vai selar a paz finalmente no Oriente Médio, coisa que não se vê há quantos centenas de anos. Aquela região é um barril de pólvora. No Oriente Médio é guerra o tempo todo, é gente matando gente, é árabe odiando judeu. Agora eu vi o Estado Islâmico atacando o Irã. Estado Islâmico é islâmico, Irã é islâmico, mas o Estado Islâmico é sunita, o Irã é xiita, e agora os próprios muçulmanos estão atacando. Então é um barril de pólvora. Então o anticristo surge, sela a paz, e começa então 3 anos de crescentes dores de parto. Mas por que crescentes dores de parto? Porque o mundo vai estar numa falsa paz, mas nós como igreja seremos perseguidos. Hoje o ódio pelos cristãos já é uma realidade, mas vai aumentar mais ainda. As nações nos odiarão. Seremos odiados de todas as nações. Agora vamos trazer isso, queridos, para o lado devocional e pessoal. Você está preparado para uma perseguição desse nível? Responda para você mesmo. Você está pronto para ser envergonhado publicamente? Preso? Por leis? Isso que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo, isso é fichinha do que vai acontecer. Vão ser estabelecidas leis e quem não seguir, cabeça cortada. Vocês estão prontos talvez para nos ver presos detrás das grades e você vai fazer o quê? O pastor foi preso, a pastora foi presa. Vamos desistir todo mundo agora. Eu estou querendo trazer isso para o lado pessoal, para o lado real. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e a Bíblia está dizendo que vai acontecer um período assim. Jesus disse: serão perseguidos de todas as nações, serão odiados de todas as nações. E eu quero te dizer, se hoje com a tua lutinha pequena, se hoje você quer desistir porque tem uma conta de luz que você não pagou, você quer abandonar Jesus porque o cheque voltou, você quer abandonar Jesus porque a promoção não chegou, eu quero te dizer, será que você vai aguentar esse tempo de pressão? Jeremias disse: se você não consegue correr, como é que você vai acompanhar os que correm a cavalo? Está em Jeremias isso, queridos. Se você se sente seguro, o que será da tua vida no momento de maior pressão? Nós precisamos de uma geração de crentes de outra estirpe. Nós precisamos de uma geração de crentes que aguente mesmo pressão. Nós estamos, queridos, voltados para os nossos problemas, porque ninguém falou comigo, não quero mais Jesus. Você não estará preparado para enfrentar o anticristo. E olhe para mim, quem receber a marca do anticristo, acabou. Acabou. Viu? Me arrependi. A Bíblia diz: quem receber a marca do anticristo, não haverá volta. Por isso eu quero te preparar. Como pastor dessa igreja, eu estava dizendo a Deus: Deus, por onde eu passo, ninguém fala sobre isso. Eu ouvi agora nas aulas do F-Hope. Eu li agora em livros. Aquele irmão que nós trouxemos aqui, o Ângelo, falou sobre isso. Mas por onde eu vou? O que é que a igreja está pregando? Prosperidade. Prosperidade. Conforto, prosperidade. Deus vai realizar todos os teus sonhos. Sombra e água fresca. Água de coco, que inclusive não colocaram água de coco para mim. Quero água de coco também, como Andréa Vargas, hein? Isso é para você descontrair, porque o assunto é pesado. Nós, queridos, precisamos preparar-nos para a prensa.
O Senhor passou pelo Getsêmani, prensa de óleo. Nós precisamos estar preparados para isso. Pastor, e se a gente não passar? Amém, vai ser lucro. Eu estou muito feliz se eu não passar, mas eu estou preparando-me para passar. Quantos estão entendendo? Tem coisas, irmãos, né, eu não vou ter como continuar até o final, né, e nós vamos parar aqui. Mas tem coisas, irmãos, que eu preciso ter tanta convicção que isso seja inabalável na minha vida. Porque no dia que eu comparecer diante do Senhor, eu vou prestar contas daquilo que eu criei, daquilo que eu falei. Eu preciso de convicções inabaláveis. Você precisa de convicções inabaláveis. Então, na próxima vez que eu pregar, eu vou falar sobre o princípio das dores. E vamos ver então os sinais dos princípios das dores. Nós vamos ver com detalhes tudo o que vai acontecer no princípio das dores, que é a época que nós estamos vivendo. Essa época que nós estamos vivendo é o princípio das dores. Por quê? E eu vou encerrar com isso. Porque nós cremos que a partir do momento que Israel se tornou nação, quer seja em 1948, quer seja em 1967, numa dessas duas datas, a gente leva como marco do princípio das dores. Então nós estamos vivendo esta época da história do fim dos tempos. Ok? Vamos orar, irmãos. Quero que você fique em pé agora. Se o Espírito de Deus está trabalhando nesse sentido, se o Espírito de Deus, com essa igreja, está trabalhando no sentido de prontidão, de vigilância, através das mensagens da pastora no Sermão do Monte, nós estamos sendo trabalhados no caráter, porque uma igreja, para estar pronta, ela precisa estar sendo trabalhada no caráter. Então eu vejo o Espírito Santo trabalhando em duas linhas conosco. Trabalhando no caráter, Sermão do Monte, constituição do reino de Deus. Se eu quero ser uma noiva sem mancha, sem mácula, sem ruga, se nós queremos ser uma noiva pronta para a volta do Senhor, Sermão do Monte. Porque o Sermão do Monte vai trabalhar em aspectos básicos da nossa vida. Mas também nós estamos vendo aqui no sermão profético sendo trabalhado em nós não apenas o conhecimento teórico, não apenas o conhecimento intelectual. Eu não quero te encher aqui de palavras, de doutrina apenas. Não. Eu sei que pregar sobre isso é muito difícil. É muito difícil, porque eu tenho que transformar um estudo numa pregação e ainda tenho que aplicar na tua vida de forma pessoal. Porque senão, você sai daqui hoje de manhã e alguém te pergunta: e aí, como foi a mensagem? O pastor falou de um monte de data, falou de um sujeito chamado Anticristo, que eu nem sei quem é, e disse que nós estamos num negócio que a mulher que dá luz sente, né? E ele falou até de bolsa que rompe. Ou seja, você não vai ter entendido absolutamente nada. O que eu estou falando é: precisamos nos preparar, precisamos estar vigilantes, precisamos estar orando e vigiando, precisamos, queridos, estar prontos para talvez a pior época da história. Mas estaremos prontos. E eu aplico minha fé nessa manhã para orar por você agora, para dizer: seremos uma noiva sem mancha, sem mácula e sem ruga. Seremos uma noiva com azeite nas lâmpadas. Vai haver azeite de sobra. Amém? Não seremos virgens loucas que tinham um pouquinho de azeite, mas aí o noivo vem, não tinha azeite suficiente até a meia-noite. Azeite significa vida com Deus. Azeite significa intimidade com o Senhor.
precisamos lâmpadas acesas. Lemos aqui: sejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Vamos orar. Põe a mão no teu coração. Quero orar por você especificamente, para que você saia daqui, desse lugar, nessa manhã, com o coração ardendo por Jesus. Eu quero amar mais Jesus. Eu quero me aproximar mais do meu noivo. Eu quero ter um coração pronto, vigilante. Eu quero ter lâmpadas acesas, mas quero ter azeite de reserva. Senhor, nós estamos aqui, Pai, estudando a Tua palavra, e eu sei que há um propósito no Teu coração para que isso esteja sendo falado, assim como o Senhor está falando conosco no Sermão do Monte. Eu quero pedir, Senhor, que essa igreja seja uma igreja, Senhor, que não é apenas superficial, uma igreja, Senhor, que vive um evangelho tão raso, que qualquer coisa nos abala. Nós queremos raízes profundas em Ti. Nós queremos ser uma igreja com alicerce profundo no Senhor e na Sua palavra. Eu oro, Senhor, para que esse tempo de princípio de dores que nós estamos vivendo, que nós possamos, nessa época de princípio das dores, aumentar a nossa fé, aumentar a nossa intimidade com o Senhor, aumentar o nosso conhecimento do Senhor, estudar a palavra com espírito de oração. Eu oro por um avivamento nessa igreja. Nós estamos para entrar no nosso 10º ano, e eu peço, Senhor, um novo tempo de fome pela palavra, de fome pela presença, de fome pelo Espírito Santo, nos abastecendo com o óleo, enchendo nossas lâmpadas com o óleo da intimidade com o Senhor. Estaremos então nos preparando, Senhor, para o tempo de crescentes dores, quando a história convulsionará, quando a terra será abalada. Não seremos abalados, não seremos pegos de surpresa, porque nós estaremos firmes no Senhor, em nome de Jesus.